Quando meu pai me levou àquela casa escura aos 15 anos, ele disse: "Isso vai curar sua preguiça." No dia seguinte, ele queimou meus lençóis manchados de sangue. Foi só o primeiro de 5 abortos que destruíram meu sonho de ser mãe. Olá, meus queridos. Que bênção poder estar aqui conversando com vocês hoje. Me chamo Zulmira Aparecida Fontoura, tenho 73 anos bem vividos, nascida em Parintins, no Amazonas, mas hoje moro aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É uma cidade bonita, sabe? Cheia de tradição alemã. Mas eu vim parar aqui por outros caminhos que vou contar para vocês. Hoje em dia, passo meus dias fazendo meus bordados e crochês que vendo na feirinha de artesanato aqui da cidade. Comecei com isso já tarde na vida, sabe? Foi depois dos 60 anos que descobri esse dom nas mãos. Antes disso, trabalhei muito como costureira, fazendo ajustes e consertos, mas o crochê e o bordado vieram como um presente de Deus na minha velhice. Cada pontinho que faço é como se estivesse costurando pedacinhos da minha história também. Aqui na minha salinha, onde estou gravando com a ajuda da minha sobrinha neta Tainá, tenho minhas linhas todas organizadinhas por cor. Olhem só que colorido bonito. Esse tapete aqui debaixo dos meus pés, eu mesma que fiz, me levou quase 3 meses. E essa almofada bordada com flores do campo também. Tudo feito com essas mãos calejadas que já viram de tudo nessa vida. Mas antes de continuar, meus queridos, se gostarem do que estão vendo, apertem esse botãozinho aí embaixo para se inscrever no canal. A Tainá me explicou que isso é importante para mais pessoas conhecerem minhas histórias. E também aperta aquele sininho para saber quando tem vídeo novo. Essa tecnologia é uma coisa de louco, né? No meu tempo, a gente mal tinha um rádio em casa. E olha, agora estou aqui falando com gente de todo o Brasil. E vocês, minhas amigas da minha idade que estão me assistindo, comentem aqui embaixo. De qual cidade vocês estão me assistindo e qual o nome dos filhos de vocês? Vou amar saber. Porque sabe, meus queridos, nem tudo na vida foi fácil. Hoje vejo tanta moça estudando, seguindo seus sonhos, mas no meu tempo era tudo tão diferente. E na minha casa, então, era ainda mais diferente do que nas outras casas. Quando olho para trás, vejo que minha infância foi marcada por algo que naquela época ninguém entendia direito. Uma pressão tão grande que acabou esmagando meus sonhos como uma fruta madura que cai no chão antes da hora. Nasci em 1952, numa época em que menina tinha que aprender a cozinhar, costurar e cuidar da casa. Mas lá em casa, as coisas eram diferentes, de um jeito que acabou me machucando muito. Meu pai e minha mãe tinham ideias que não combinavam com o resto da cidade pequena onde a gente vivia. E isso, meus queridos, foi só o começo de uma história de dor que carrego até hoje comigo. Lembro como se fosse ontem do cheiro de madeira da casa onde nasci. Uma casinha simples, de madeira pintada de azul, com janelas que rangiam quando o vento forte do rio Amazonas soprava. Foi lá que comecei a entender que minha vida não seria como a das outras meninas da vizinhança. Meu pai, Geraldo Fontoura, era um homem alto, magro, de pele morena e olhos inquietos que pareciam sempre estar procurando algo no horizonte. Trabalhava como funcionário público no pequeno escritório do Correio de Parintins. Já minha mãe, Dolores Fontoura, era professora primária, uma mulher miúda, mas de personalidade forte, com cabelos pretos, sempre presos num coque bem apertado. Os dois se conheceram numa festa de São João, diziam, e se casaram rápido, depois de apenas 3 meses de namoro. Ela tinha 19 anos e ele 26. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, nascida em 1952. Depois veio meu irmão Josué, 2 anos mais novo, Eunice, que nasceu em 1956, e o caçulinha Arnaldo, de 1958. Nossa casa era aquela de madeira azul que mencionei, com uma varanda na frente onde a gente brincava nas tardes quentes. Tinha 3 quartos pequenos, um para meus pais, um para os meninos e outro para nós, meninas. A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha que deixava tudo cheirando a fumaça doce de madeira e um rádio velho em cima da prateleira, que tocava música quando o sinal estava bom. A vida em Parintins, nos anos 1950, era bem diferente do que é hoje. A cidade vivia em função do rio Amazonas, que trazia e levava tudo.
pessoas, mercadorias, notícias. O Festival do Boi Bumbá já existia, mas era algo bem mais simples, uma brincadeira de rua mesmo. Nós, crianças, adorávamos a época do festival, porque a cidade inteira se enfeitava de vermelho e azul. Nossa rotina era simples, mas muito rígida. Acordávamos às 5:30 da manhã, todos os dias. Minha mãe fazia mingau de aveia ou tapioca para o café. Às vezes tinha pão que vinha da única padaria da cidade. Depois, cada um tinha suas obrigações. Os meninos ajudavam a buscar água e lenha, enquanto nós, meninas, cuidávamos da arrumação da casa. Às 7 horas, íamos para a escola. Eu e meus irmãos estudávamos na mesma escola onde minha mãe dava aulas. Mas, diferente da maioria das meninas da minha idade, quando voltava da escola por volta das 11 horas, não tinha apenas as tarefas de casa para fazer. Meu pai e minha mãe eram diferentes dos outros pais da cidade. Enquanto nas outras casas as meninas aprendiam a cozinhar, costurar e cuidar da casa, na minha, o estudo vinha primeiro. Zulmira tem que ser alguém na vida, dizia meu pai, batendo com o dedo na mesa de madeira. Não criei filha para ser dona de casa de marido nenhum. No começo, isso até parecia bom. Enquanto minhas amiguinhas tinham que ajudar suas mães o dia inteiro, eu tinha horários reservados para estudar. Papai trazia livros de Manaus quando ia resolver assuntos do correio e me fazia ler todos eles, mesmo os que eu não entendia direito. Mamãe, como professora, corrigia meus cadernos com uma caneta vermelha, marcando cada erro com um círculo grande que me deixava com vergonha. Menina que não estuda vira escrava de homem. Meu pai repetia isso quase todo dia durante o jantar. E minha mãe complementava: a única saída para uma mulher neste mundo é o estudo, Zulmira. Se não, vai parar como eu, dando aula para criança malcriada e lavando roupa de homem até morrer. Lembro que aos 8 anos, enquanto as outras meninas brincavam de boneca, meu pai me colocava para ler em voz alta as notícias do jornal, que chegava com semanas de atraso em Parintins. Se eu tropeçasse em alguma palavra, ele batia na mesa e me fazia repetir até sair perfeito. Não havia espaço para erro. Não quero filha burra, ele dizia. Já não basta ser menina neste mundo. E assim, entre livros, cadernos e cobranças, minha infância foi passando. Minhas amigas foram ficando distantes porque eu nunca tinha tempo para brincar. As brincadeiras de roda, o pega-pega nas ruas de terra, tudo isso foi sendo substituído por horas de estudo forçado, decorando nomes de rios, capitais, fórmulas matemáticas que eu nem entendia direito. Enquanto a maioria das famílias da época seguia o padrão tradicional, meninos estudavam para trabalhar fora e meninas aprendiam os afazeres domésticos, meus pais faziam o contrário. Eles cobravam de mim e da minha irmã Eunice mais do que dos meninos. Josué e Arnaldo tinham liberdade para brincar depois das tarefas, podiam pescar no rio, jogar bola na rua. Já nós, meninas, éramos mantidas dentro de casa, estudando. Isso era muito estranho para aquela época, sabe? Estamos falando dos anos 1950, quando nas famílias brasileiras comuns não se via essa pressão para meninas estudarem. Nos anos 1950, a educação das meninas ainda era principalmente voltada para sermos boas esposas e mães. Cielo Brasil. A reversão do hiato de gênero na educação brasileira no século XX. A reversão do hiato de gênero na educação brasileira no século XX. A maioria das minhas colegas aprendia a bordar, cozinhar e cuidar da casa enquanto eu estava decorando a tabuada ou lendo livros avançados para minha idade. Não me entendam mal, hoje sei que educação é importante, mas naquela época, a forma como meus pais pressionavam era cruel. Você tem que ser a primeira da classe, senão para que serve, dizia meu pai, comparando minhas notas com as dos outros alunos. Mamãe, que eu esperava que me defendesse, só reforçava: sua filha tirou 8? Por que não 10? O que está faltando? Aquela pressão começou a mexer comigo. Às vezes, eu me escondia atrás da casa para chorar, porque por mais que me esforçasse, nunca parecia ser suficiente. Meus pequenos erros eram apontados como grandes fracassos. Se meu caderno não estivesse perfeitamente organizado, se uma conta matemática saísse errada, era motivo para sermões intermináveis. Foi nessa época, por volta dos 10 anos, que comecei a sentir os primeiros sinais de que algo não estava bem comigo.
Não tinha nome para isso ainda, mas hoje sei que eram os primeiros sinais da depressão que me acompanharia por anos. Comecei a perder o interesse por tudo, mesmo pelas coisas que antes me animavam. Ficava horas olhando para o rio através da janela, sentindo um vazio que não conseguia explicar. Meu desempenho na escola começou a cair. Não porque eu não estudasse, mas porque algo dentro de mim parecia ter se quebrado. A pressão só aumentou, é claro. "O que está acontecendo com você, menina? Está ficando burra?" Meu pai gritava, sem entender que suas próprias palavras estavam me empurrando para um abismo. E assim, com 12 anos, eu já carregava nos ombros um peso que não conseguia suportar. Não tinha nome para esse sentimento na época. Depressão não era algo que se falava em Parintins nos anos 1960. Era apenas preguiça, frescura ou corpo mole, como dizia meu pai. Mal sabia ele que aquilo era só o começo de um sofrimento que marcaria minha vida para sempre e que logo se transformaria em algo muito pior. Foi quando completei 13 anos, em 1965, que as coisas começaram a piorar de verdade. Meu corpo estava mudando, começando a virar moça, e com isso vieram novas exigências e preocupações dos meus pais. Lembro como se fosse ontem, do dia em que tive minha primeira menstruação. Em vez de me explicar com carinho o que estava acontecendo, como faziam as mães das minhas amigas, minha mãe me olhou séria e disse: "Agora você tem que ter mais cuidado ainda. Menina que sangra pode engravidar, e se você engravidar, acabou sua vida de estudos." Era mais uma responsabilidade, mais uma cobrança. Enquanto as outras meninas começavam a se arrumar, a conversar sobre os rapazes da cidade, eu continuava presa aos livros e cadernos. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Aquela sensação de vazio que começara aos 10 anos, agora era como um poço fundo onde eu caía sem conseguir me segurar em nada. Minhas notas, que sempre tinham sido altas, começaram a cair de vez. Não conseguia mais me concentrar. Lia a mesma página de um livro 5, 6 vezes e não entendia nada. Minha cabeça parecia cheia de uma névoa espessa que não deixava os pensamentos se organizarem. À noite, ficava horas deitada, olhando para o teto de madeira do nosso quarto, sem conseguir dormir. De manhã, era um sacrifício levantar da cama. Meu pai não aceitava aquilo. Para ele, eu estava sendo manhosa, fingindo para não ter que estudar. "Isso é frescura de menina que quer dar trabalho", ele dizia batendo na mesa. As broncas se tornaram mais frequentes e mais duras. Se antes ele gritava, agora ele berrava tão alto que os vizinhos podiam ouvir. "Você vai acabar virando uma inútil, uma vagabunda que não serve para nada." A situação em casa foi ficando insuportável. Minha mãe, que poderia ter me defendido, apenas se calava quando meu pai gritava comigo. Às vezes, até concordava com ele. "Sua filha está cada dia mais lenta, parece que não quer nada com a vida", ela dizia, como se eu não estivesse ali, presente, ouvindo tudo. Meus irmãos percebiam o que estava acontecendo, mas eram pequenos demais para me ajudar. Josué, com 11 anos, às vezes me trazia um pedacinho de doce que escondia no bolso, tentando me animar. Eunice, com 9 anos, se sentava do meu lado enquanto eu chorava escondida, sem dizer nada, apenas segurando minha mão. O pequeno Arnaldo, com apenas 7 anos, não entendia direito o que acontecia, mas me abraçava forte quando me via triste. Em julho de 1966, quando eu tinha 14 anos, tive minha primeira crise realmente grave. Foi depois de receber as notas da escola. Pela primeira vez, tinha tirado uma nota abaixo da média em matemática. Sabia o que me esperava em casa. Caminhei o mais devagar possível pelas ruas de terra de Parintins, como se pudesse adiar o inevitável. Quando cheguei, meu pai já estava em casa, sentado à mesa da cozinha. Minha mãe devia ter contado a ele, porque era professora na mesma escola. "Mostre o boletim", ele ordenou, assim que passei pela porta. Com as mãos tremendo, entreguei o papel. Ele olhou, seu rosto foi ficando vermelho e então jogou o boletim no chão. "Eu trabalho dia e noite para dar educação para você, e é assim que me agradece? Tirando nota baixa? O que você tem na cabeça, menina? Serragem?" Não consegui responder. Apenas fiquei ali, parada,
sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. E então, pela primeira vez, veio o tapa, forte, na lateral do meu rosto, que me fez cambalear para trás. "Isso é para você acordar", ele gritou. "Quem não aprende com palavras, aprende com dor." Minha mãe, que estava ali, apenas virou o rosto e foi para o quarto, fechando a porta. Não disse nada, não tentou me defender. Foi nesse momento que algo dentro de mim desabou completamente. Corri para o quintal, me escondi atrás do tanque de lavar roupa e chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, não consegui comer, não consegui dormir. Só pensava em fugir, em desaparecer. Nas semanas seguintes, me esforcei além do possível para recuperar as notas. Estudava até de madrugada, os olhos ardendo, a cabeça doendo. Mas meu corpo e minha mente pareciam conspirar contra mim. Quanto mais eu tentava me concentrar, mais os pensamentos fugiam. Comecei a ter dores de cabeça fortíssimas que me deixavam de cama por dias. Perdi o apetite e emagreci tanto que minhas roupas ficavam largas. "Isso é frescura", insistia meu pai. "Depressão não existe, o que existe é preguiça e falta de vergonha na cara." Ele se recusava a me levar ao médico. "Vai gastar dinheiro à toa", dizia para minha mãe quando ela, raramente, sugeria que eu talvez precisasse de ajuda. Foi nessa época que comecei a pensar em não existir mais. Tinha 15 anos e já não via sentido em continuar vivendo. Passava horas olhando para o rio Amazonas, pensando como seria fácil simplesmente me deixar levar pela correnteza. Cheguei a escrever uma carta de despedida que guardei dobrada dentro do meu caderno de português. Mas não tive coragem. Em vez disso, comecei a me isolar cada vez mais. Na escola, não falava com ninguém. Sentava no fundo da sala e passava as aulas olhando pela janela. Minhas antigas amigas tentaram se aproximar no começo, mas logo desistiram. Eu tinha virado a estranha, a calada, a menina que ninguém entendia. Em casa, evitava ficar nos mesmos cômodos que meu pai. Jantava antes ou depois dele, comendo apenas o suficiente para não desmaiar. À noite, quando todos dormiam, eu saía para uma varanda e ficava olhando as estrelas, imaginando como seria viver em outro lugar, ser outra pessoa. Foi em agosto de 1967, pouco depois de eu completar 15 anos, que aconteceu o que mudaria minha vida para sempre. Meu pai chegou em casa mais cedo do trabalho, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Parecia ao mesmo tempo irritado e satisfeito, como se tivesse tomado uma decisão importante. "Amanhã você não vai para uma escola", ele anunciou durante o jantar. "Arrume uma muda de roupa. Vamos sair cedo." Minha mãe o olhou, surpresa. "Onde vocês vão?", perguntou. "Vou levar ela para ver um especialista em Manaus", respondeu meu pai, sem me olhar diretamente. "Um amigo me indicou alguém que pode dar um jeito nessa moleza dela." Senti um frio na barriga. Que tipo de especialista seria esse? Por um momento, tive esperança de que finalmente alguém iria me ajudar, entender o que estava acontecendo comigo. Mas o tom da voz do meu pai, o jeito como ele falava de dar um jeito, me deixava apreensiva. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, embarcamos em uma lancha que levaria a gente até Manaus. A viagem durou o dia todo. Fiquei sentada longe do meu pai, olhando a floresta e os igarapés passarem. Ele mal falou comigo durante a viagem, apenas para me oferecer um pedaço de pão com manteiga que minha mãe tinha mandado. Chegamos em Manaus no final da tarde. A cidade era muito maior e mais barulhenta do que Parintins, com carros e ônibus por toda parte. Nunca tinha visto tantas pessoas e prédios juntos. Meu pai pegou um táxi e deu um endereço que não conseguia ouvir direito. Paramos em frente a uma casa grande, de 2 andares, pintada de branco, com grades nas janelas. Não parecia um hospital ou consultório médico. Não tinha placa, não tinha nada que indicasse que tipo de lugar era aquele. Um homem de meia idade, usando uma camisa branca e calças escuras, abriu o portão para nós. "Senhor, Fontoura, estávamos esperando vocês", disse o homem, apertando a mão do meu pai. "Esta é a menina?" Meu pai assentiu. "Esta é a Zulmira. Ela está precisando de tratamento." O homem me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal. "Entendo perfeitamente. Muitas famílias passam por isso. Meninas nessa idade."
Às vezes precisam de uma ajuda para voltar ao caminho certo. Algo na voz dele me deu medo. Olhei para meu pai, tentando entender o que estava acontecendo, mas ele evitava meu olhar. Pai, que lugar é esse? Perguntei, minha voz quase sumindo. É para o seu bem, Zulmira. Foi tudo o que ele respondeu. Vai curar essa sua preguiça, essa sua moleza. Fomos levados para dentro da casa. Havia outras meninas lá, todas com olhares vazios, algumas mais velhas, outras da minha idade. Algumas pareciam dopadas, andando como zumbis pelos corredores. Um cheiro forte de remédio e desinfetante impregnava o ar. Um homem de jaleco branco apareceu e conversou em voz baixa com meu pai. Não consegui ouvir o que diziam, mas vi meu pai assinando alguns papéis. Depois, ele se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Você vai ficar aqui por um tempo, para o seu próprio bem. Quando melhorar, volta para casa. E então, ele foi embora. Simplesmente me deixou naquele lugar estranho, com aquelas pessoas que eu não conhecia. Tentei correr atrás dele, gritando, implorando para não me deixar ali, mas 2 homens me seguraram pelos braços, me arrastando de volta para dentro. Só mais tarde descobri onde estava. Era uma espécie de clínica clandestina para tratar meninas problemáticas, meninas que engravidavam fora do casamento, que não obedeciam os pais, que mostravam sinais de desvio mental, como eles chamavam. Era um lugar terrível, onde faziam coisas que não quero nem lembrar. Fiquei ali por 3 semanas. 3 semanas que pareceram 3 anos. Me davam remédios que me deixavam zonza, confusa. Tomava banhos gelados de madrugada para espantar a preguiça. Ouvia sermões intermináveis sobre obediência e dever das filhas. Fui humilhada, tratada como um animal. Quando voltei para casa, em Parintins, não era mais a mesma pessoa. Algo dentro de mim tinha se quebrado de vez. Obedecia mecanicamente, estudava sem questionar, não reclamava de nada. Era exatamente o que meu pai queria. Uma filha obediente, calada, que não dava trabalho. Mas o pior ainda estava por vir. Poucos meses depois da minha volta daquela clínica, comecei a sentir enjoos, tonturas. Meu corpo, que já era magro, parecia ainda mais fraco. Foi minha mãe quem percebeu primeiro, quando me viu vomitando no quintal de casa. Zulmira, ela perguntou com uma expressão estranha no rosto. Quando foi sua última menstruação? Não soube responder. Com tudo o que tinha acontecido, nem prestei atenção nisso. Ela me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Uma mistura de pena e raiva. Você está grávida, ela disse em voz baixa. Aqueles homens, na clínica. Foi lá que aconteceu, não foi? Não consegui responder. As memórias que eu tinha tentado bloquear voltaram como um raio. As mãos me tocando durante a noite, as vozes dizendo que era parte do tratamento. A dor, a vergonha. Caí de joelhos no chão do quintal e vomitei de novo, dessa vez de puro desespero. Minha mãe me ajudou a levantar e me levou para o quarto. Seu pai não pode saber, ela sussurrou. Ele vai te matar. Vai nos matar. Mas é claro que ele descobriu. Uma vizinha nos viu saindo da casa de uma mulher conhecida por resolver problemas de moças solteiras. Quando voltamos para casa, ele estava esperando, o cinto já na mão. Então é isso, ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Todo esse tempo fingindo ser estudiosa, e na verdade era uma vagabunda qualquer. Tentei explicar, dizer que não tinha sido minha culpa, que tinham me forçado naquela clínica que ele mesmo me levou, mas ele não queria ouvir. O cinto desceu nas minhas costas. 1, 2, 10 vezes. Minha mãe tentou intervir e também apanhou. Quando a surra acabou, ele nos olhou com desprezo. Amanhã mesmo vou resolver isso. E não vai ser com nenhuma curiosa da cidade. No dia seguinte, me levou de volta para Manaus. Dessa vez fomos a um lugar diferente, uma casa pequena num bairro afastado. Um homem que se dizia médico, mas tenho minhas dúvidas, me deu algo para beber. Acordei horas depois, com dores terríveis, sangrando tanto que achei que ia morrer ali mesmo. Está feito, disse o homem para meu pai. Mais uma dessas, e ela pode não sobreviver. O útero ficou machucado. Voltamos para Parintins no dia seguinte. Eu mal conseguia andar, a febre alta, o corpo todo doendo.
Minha mãe cuidou de mim em silêncio, trocando os panos ensanguentados, me dando chás para a dor. Não falamos sobre o que tinha acontecido. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso para nunca mencionar aquilo. Mas foi apenas o primeiro de 5 abortos pelos quais passei nos anos seguintes. Sempre o mesmo padrão. Eu era levada para aquela clínica em Manaus. Voltava machucada, sangrando, cada vez mais fraca. Da 4ª vez, tive uma infecção tão grave que quase morri. Da 5ª, o médico disse que eu nunca mais poderia ter filhos. Meu útero estava destruído. E em todas as vezes, o responsável era o mesmo, meu próprio pai. Ele me engravidava e depois me forçava a abortar para esconder sua monstruosidade. Um ciclo de horror que durou dos meus 15 aos 17 anos. Ninguém na cidade suspeitava. Para todos, Geraldo Fontoura era um pai dedicado, preocupado com a educação da filha, um funcionário exemplar dos Correios. Em casa, era um monstro que destruiu minha vida, meu corpo e minha alma. E minha mãe? Ela sabia, ela via, mas não fazia nada. O medo a paralisava. Às vezes, quando estávamos sozinhas, ela chorava e pedia perdão. "Não posso fazer nada, filha", ela dizia. "Se eu denunciar, quem vai acreditar? E para onde vamos? Como vou sustentar vocês todos?" Assim, vivíamos naquela casa azul de madeira, uma família aparentemente normal por fora. Um inferno por dentro. As violências continuaram até meus 17 anos, quando finalmente consegui encontrar uma saída daquele pesadelo. Mas isso é uma história para outro momento. Depois de tudo o que passei entre meus 15 e 17 anos, o que restou foi uma casca vazia do que eu poderia ter sido. Aquela menina cheia de potencial, que mesmo sob pressão excessiva sonhava com um futuro melhor, havia desaparecido. Em seu lugar, existia apenas uma jovem silenciosa, de olhar baixo, que se movimentava pela casa como uma sombra, tentando ser invisível para não atrair a atenção do pai. Acordava todas as manhãs com um peso no peito, uma sensação de que não valia a pena levantar da cama. O simples ato de respirar parecia exigir um esforço enorme. Meu corpo, já fragilizado pelos abortos sucessivos, estava constantemente dolorido. Tinha dores crônicas no baixo ventre, sangramentos irregulares que os médicos locais não conseguiam explicar, ou fingiam não entender a causa, porque ninguém queria se meter com o respeitável Sr. Fontoura dos Correios. Na escola, meu desempenho era mecânico. Estudava porque era obrigada, não porque tivesse qualquer interesse ou ambição. Respondia às perguntas dos professores com voz monocórdica, sem vida. Fazia as tarefas com precisão automática, como um robô programado para funcionar, sem sentir nada. Mesmo assim, minhas notas eram boas. O medo do que aconteceria se não fossem era maior que qualquer desânimo. "O que aconteceu com você, Zulmira?" perguntou minha professora de português, Dona Iracema, uma das poucas que percebia que algo estava errado. "Você era tão vivaz, tão curiosa, agora parece que se apagou." Não consegui responder. Como explicar o inexplicável? Como contar o horror que vivia em casa sem colocar em risco meus irmãos, minha mãe? Apenas dei de ombros e murmurei algo sobre estar cansada. Dona Iracema me olhou com olhos tristes, como se soubesse mais do que dizia, mas nunca insistiu no assunto. Em casa, evitava ficar sozinha com meu pai a todo custo. Quando ele chegava do trabalho, eu me refugiava no quarto ou inventava tarefas na cozinha junto de minha mãe. À noite, empurrava uma cômoda contra a porta do quarto que dividia com Eunice, minha irmã. Mesmo assim, às vezes acordava sobressaltada, achando que ele estava ali. Os pesadelos eram constantes, imagens da clínica, dos procedimentos, das mãos me segurando à força. Eunice, com seus 11 anos, não entendia completamente o que acontecia, mas sabia que algo terrível estava acontecendo comigo. "Por que você chora dormindo, Zulmira?" ela me perguntava às vezes, com os olhos arregalados de preocupação. "Por que fala coisas estranhas quando está tendo pesadelo?" "É só um sonho ruim", eu respondia, tentando sorrir para tranquilizá-la. Todo mundo tem pesadelos de vez em quando, mas não eram apenas pesadelos. Era minha mente gritando o que minha boca não podia dizer. Durante o dia, me mantinha em silêncio, obediente, para sobreviver.
À noite, nos sonhos, os gritos escapavam, as lágrimas fluíam. Comecei a desenvolver hábitos estranhos, comportamentos que hoje reconheço como sintomas do profundo trauma que vivia. Lavava as mãos constantemente até ficarem vermelhas e rachadas. Não suportava ser tocada, mesmo que fosse apenas um esbarrão acidental no corredor da escola. O cheiro de certos remédios, parecidos com os que me davam na clínica, me fazia vomitar instantaneamente. E tinha pavor de médicos, especialmente homens de jaleco branco. Meu corpo, que já tinha sido violado de tantas formas, parecia não me pertencer mais. Olhava no espelho e via uma estranha, alguém que eu não reconhecia. Comecei a usar roupas cada vez mais largas, tentando esconder as formas, me tornar invisível. Não me importava mais com aparência, com cabelo, com nada que pudesse chamar atenção. A comida perdeu o sabor. Comia porque era necessário, não porque sentisse fome ou prazer. Perdi tanto peso que minhas costelas apareciam sob a pele. Minha mãe, nos raros momentos em que demonstrava preocupação, tentava me fazer comer mais. "Você está sumindo, menina", ela dizia, colocando mais farinha no meu prato de peixe. Mas a comida descia como areia, e muitas vezes eu vomitava depois, sem nem fazer esforço para isso. O pior de tudo era a sensação constante de estar suja, contaminada. Tomava banhos longos, esfregando a pele com força, como se pudesse limpar não apenas o corpo, mas a alma. "Vai acabar com toda a água do poço", reclamava minha mãe. Mas eu não conseguia parar. Precisava daquela sensação da água correndo, levando embora um pouco do horror. Meus irmãos sofriam com a situação, cada um à sua maneira. Josué, aos 13 anos, começou a ficar mais tempo na rua, evitando voltar para casa. Eunice se tornava cada vez mais quieta, como se temesse chamar atenção. O pequeno Arnaldo, com apenas 9 anos, era o único que ainda mantinha alguma alegria, protegido pela inocência da idade. Mas até ele percebia que nossa casa não era como as outras, que algo sombrio pairava sobre nós. Comecei a ter ideias de fuga. Planejava em segredo como poderia escapar daquela casa, daquela cidade. Guardava algumas moedas que conseguia quando fazia pequenos trabalhos de costura para vizinhas. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para uma passagem de barco. O problema era, para onde ir? Não tinha parentes em outras cidades, não conhecia ninguém que pudesse me acolher. E o medo de ser encontrada e trazida de volta era paralisante. Na escola, as poucas amigas que ainda tentavam se aproximar foram se afastando aos poucos. Eu não conversava, não sorria, não participava de nada. Nos trabalhos em grupo, ficava em silêncio, apenas fazendo minha parte mecanicamente. Nos intervalos, me sentava sozinha, observando as outras meninas rirem e conversarem sobre coisas normais. Namorados, festas, sonhos para o futuro. Coisas que para mim pareciam pertencer a outro mundo, uma realidade à qual eu não tinha mais acesso. "Você virou uma estranha, Zulmira", disse Marilda, que tinha sido minha melhor amiga na infância. "Parece que não está mais aqui, mesmo quando está do nosso lado." Ela tinha razão. Eu não estava realmente ali. Parte de mim tinha ficado naquela clínica em Manaus, ou nos quartos escuros onde meu próprio pai destruía minha vida pedaço por pedaço. O que restava era apenas um fantasma, uma sombra vagando pelos dias sem realmente viver. Aos 16 anos, tive uma crise que me levou ao hospital de Parintins. Desmaiei durante a aula de educação física, depois de dias sem conseguir comer praticamente nada. No hospital, o doutor Eustáquio, um médico mais velho que conhecia minha família há anos, me examinou com cuidado. Ele notou as cicatrizes no meu ventre, os sinais de procedimentos mal feitos, a extrema desnutrição. "O que aconteceu com esta menina?" Ele perguntou à minha mãe, que estava ao meu lado, tensa e pálida. "Ela tem sido fraca desde pequena", mentiu minha mãe, evitando olhar nos olhos do médico. "Come pouco, sempre foi assim." Dr. Eustáquio olhou para ela com desconfiança, depois para mim. Vi em seus olhos que ele sabia, ou pelo menos suspeitava, da verdade. Mas, como tantos outros na pequena Parintins, ele escolheu o silêncio. Limitou-se a prescrever vitaminas e uma dieta especial, recomendando repouso e tranquilidade.
Quando saímos do hospital, minha mãe apertou meu braço com força. Nenhuma palavra sobre isso para seu pai, sussurrou, o medo evidente em sua voz. Ele vai dizer que você está fingindo para chamar atenção. Aquela visita ao hospital teve uma consequência inesperada. Meu pai, temendo que médicos mais curiosos pudessem descobrir o que realmente acontecia, diminuiu as violências físicas por um tempo. Não por arrependimento ou compaixão, mas por medo de ser descoberto. Ainda assim, os olhares, as palavras cortantes, as ameaças veladas continuavam. O terror apenas mudou de forma, tornou-se mais sutil, mais psicológico. Foi nessa época que comecei a escrever um diário, escondido debaixo de uma tábua solta no assoalho do quarto. Não era um diário comum, com relatos do dia a dia. Era mais um depósito de pesadelos, de medos, de planos de fuga. Escrevia à noite, à luz de velas, quando todos dormiam. Era minha única válvula de escape, a única forma de expressar o que sentia sem risco de ser punida por isso. Em uma das páginas, escrevi: se um dia eu conseguir sair daqui, nunca mais vou voltar. Vou para tão longe que nem as lembranças poderão me alcançar. Vou mudar de nome, de rosto, de vida. Vou me tornar outra pessoa, alguém que nunca passou pelo que passei. Alguém limpa, inteira, normal. Era um sonho impossível, é claro. Ninguém consegue escapar completamente do próprio passado. As marcas ficam, não apenas no corpo, mas na alma. Mesmo assim, aquela ideia de recomeço, por mais ilusória que fosse, me dava forças para continuar respirando, para enfrentar mais um dia. Aos 17 anos, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi uma mudança repentina, mas lenta, quase imperceptível no início. A dor e o medo continuavam lá, mas junto deles surgiu algo novo: raiva. Uma raiva surda, profunda, que fervia por dentro como lava. Raiva do meu pai, por tudo o que tinha feito. Raiva da minha mãe, por não ter me protegido. Raiva da cidade inteira, que fechava os olhos para o que acontecia dentro daquela casa azul de madeira. A raiva não era um sentimento bonito ou nobre, mas me devolveu um pouco de vida. Comecei a comer melhor, não porque quisesse, mas porque precisava ficar forte. Comecei a prestar mais atenção nas aulas, não por interesse, mas porque conhecimento poderia ser uma arma, uma forma de escapar. Comecei a observar mais, a planejar com mais cuidado. Percebi que precisava de dinheiro se quisesse fugir para longe. Consegui um pequeno trabalho depois da escola, ajudando na mercearia do senhor Abelardo, um senhor português que não fazia muitas perguntas. Guardava cada centavo em uma lata de biscoitos vazia, escondida no mesmo lugar que o diário. Não era muito, mas crescia a cada semana. Também comecei a prestar atenção nos barcos que saíam de Parintins. Aprendi os horários, os destinos, os preços das passagens. Sabia que Manaus estava fora de questão. Era o primeiro lugar onde meu pai me procuraria. Precisava ir para mais longe, talvez para outro estado. À noite, quando não conseguia dormir, desdobrava um velho mapa do Brasil que tinha ganhado na escola e estudava as cidades, os rios, as estradas. Sonhava com lugares onde ninguém me conhecesse, onde pudesse começar do zero. Mas não era apenas a fuga física que eu planejava. Também estava lentamente reconstruindo algo dentro de mim. Não era esperança. Estava longe disso. Era uma espécie de determinação sombria. Uma resolução de que não deixaria aquela história terminar com minha destruição completa. Nos momentos mais escuros, quando o peso das lembranças ameaçava me esmagar, eu repetia para mim mesma: vou sobreviver a isso. Vou sobreviver a ele. Um dia, vou estar longe e livre. Era um mantra, uma promessa que fazia a mim mesma todas as noites antes de dormir, todas as manhãs ao acordar. E foi essa promessa, essa determinação nascida da dor e da raiva que finalmente me deu forças para fazer o que precisava ser feito. Porque, apesar de todo o horror que vivi, algo dentro de mim se recusava a desistir completamente. Aquela fagulha de vida, aquela teimosia em continuar existindo apesar de tudo, seria minha salvação. E assim,
Com 17 anos, marcada por cicatrizes visíveis e invisíveis, comecei a caminhar em direção ao que seria meu ponto de virada, o momento em que finalmente conseguiria escapar daquele inferno e começar, aos poucos, a reconstruir o que restava da minha vida. Foi em março de 1970, pouco depois de completar 18 anos, que minha vida tomou um rumo completamente diferente. A essa altura, eu já tinha juntado quase 200 cruzeiros na minha lata de biscoitos, fruto de quase um ano trabalhando na mercearia do Sr. Abelardo e fazendo pequenos trabalhos de costura. Não era muito, mas esperava que fosse suficiente para me levar para longe de Parintins. O plano era simples: pegaria o barco até Santarém, no Pará, e de lá seguiria para Belém. Depois, quem sabe, para o sul ou sudeste do país. Tinha ouvido que em São Paulo havia muitos empregos para moças em fábricas. Talvez pudesse recomeçar por lá, anônima entre milhões de pessoas. Mas o destino tem caminhos estranhos, e foi um acontecimento inesperado que mudou tudo. Uma tarde, enquanto arrumava as prateleiras da mercearia, ouvi uma voz que não conhecia perguntando ao Sr. Abelardo sobre lugares para ficar na cidade. "Estou de passagem", dizia a mulher. "Sou enfermeira e vim a trabalho. Ficarei apenas alguns dias." Ergui os olhos e vi uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, roupas simples, mas bem cuidadas. Tinha um jeito calmo de falar, uma presença que transmitia segurança. Seu nome era Conceição Albuquerque, como descobri depois. "Hotel aqui, só o Central, na praça", respondeu o Sr. Abelardo. "Mas não é grande coisa, sabe? Se quiser algo mais confortável, talvez alguma família alugue um quarto." A mulher suspirou, olhando para o relógio. "O hotel terá que servir. Cheguei há pouco e ainda preciso me apresentar no posto de saúde." Não sei o que me deu naquele momento. Talvez tenha sido o jeito dela, ou talvez fosse apenas o desespero de quem busca qualquer saída. O fato é que me aproximei e, com uma voz que mal reconheci como minha, disse: "Minha família tem um quarto vago, senhora. É simples, mas limpo. Fica perto do posto de saúde." Era uma mentira, claro. Não tínhamos quarto vago, e meu pai jamais permitiria uma estranha em casa. Mas algo me impulsionou a falar, como se uma força maior que eu mesma guiasse minhas palavras. A mulher me olhou com curiosidade. "É mesmo? E seus pais não se importariam? Minha mãe aluga o quarto de vez em quando para complementar a renda." Continuei mentindo, agora sem conseguir parar. "Posso levá-la para conhecer, se quiser." Sr. Abelardo me lançou um olhar desconfiado. Ele conhecia minha família e sabia que aquilo não era verdade. Mas, por algum motivo que nunca entendi completamente, não me desmentiu. Apenas deu de ombros e voltou a organizar as mercadorias. "Bem, seria conveniente ficar perto do posto", disse Dona Conceição, pensativa. "Vamos dar uma olhada, então. Meu nome é Conceição Albuquerque, sou enfermeira do programa de saúde itinerante." "Zulmira Fontoura", respondi, estendendo a mão trêmula. "Posso ajudá-la com a mala." E assim, saímos da mercearia juntas. Enquanto caminhávamos, minha mente trabalhava freneticamente. O que eu estava fazendo? Para onde a levaria? Como explicaria a mentira? "Na verdade, senhora", comecei, parando de repente no meio da rua, "não temos quarto para alugar." Eu menti." Dona Conceição me olhou, surpresa. "E por que faria isso, menina?" As palavras simplesmente escaparam da minha boca, como água de uma represa que se rompe. "Porque preciso sair desta cidade. Preciso de ajuda. Não aguento mais viver aqui." Algo no meu tom ou na minha expressão deve ter tocado a enfermeira. Em vez de se irritar com a mentira, ela me conduziu até um banco na praça central. "Sente-se aqui e me conte o que está acontecendo", disse ela, com uma voz calma, mas firme. E eu contei. Não tudo, não conseguiria. Mas falei sobre a pressão, sobre as violências, sobre como me sentia presa e desesperada. Falei do meu plano de fuga, do dinheiro que havia juntado, do medo constante que sentia. Dona Conceição ouviu tudo em silêncio, seus olhos castanhos fixos em mim, ocasionalmente assentindo. Não demonstrou choque ou descrença, apenas uma atenção solene que, por si só, já era um bálsamo para minha alma ferida. "Há mais do que você está me contando, não há?"
Ela perguntou finalmente quando parei de falar. Baixei os olhos, incapaz de responder. As lágrimas que tinha conseguido conter até então começaram a escorrer pelo meu rosto. Está tudo bem, continuou ela, colocando gentilmente a mão no meu ombro. Foi a primeira vez em anos que não me encolhi ao toque de alguém. Você não precisa me contar tudo agora. Mas vejo que é sério e que você realmente precisa de ajuda. Naquele momento, senti uma coisa estranha, uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente ter dito algo a alguém, por ter sido ouvida sem julgamento. Medo porque não sabia o que viria a seguir, se ela me denunciaria ou me abandonaria como todos os outros. Estou hospedada no hospital de campanha, nos fundos do posto de saúde, disse Dona Conceição após alguns minutos de silêncio. Viajo com uma equipe médica pelo interior do Amazonas. Daqui a 3 dias, seguiremos para Itacoatiara, depois Manacapuru e, finalmente, Manaus. Se quiser, pode vir comigo como ajudante. Não posso prometer muito, apenas passagem no barco e comida. Mas seria um começo, uma saída. Olhei para ela, mal acreditando no que ouvia. A senhora me levaria? Mesmo sem me conhecer direito? Ela sorriu levemente. Às vezes, Zulmira, a vida coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Já vi muitas jovens em situações difíceis nos lugares por onde passo. Aprendi a reconhecer quando alguém realmente precisa de uma mão estendida. 3 dias. Era o tempo que eu tinha para decidir e me preparar. 3 dias que pareciam ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Preciso pensar, respondi finalmente. Tenho irmãos mais novos. Não sei se posso simplesmente ir embora. Entendo, disse ela, levantando-se do banco. Estarei no posto de saúde até sexta-feira. Se decidir vir, esteja no porto às 5 da manhã de sábado, com seus documentos e apenas o essencial em uma bolsa. Se não vier, entenderei também. Voltei para casa naquele dia com a cabeça girando. A possibilidade de escape era real agora, não apenas um sonho distante. Mas as dúvidas me consumiam. E se meu pai descobrisse antes? E se eu estivesse trocando um perigo por outro? Afinal, mal conhecia Dona Conceição. E meus irmãos? Como ficariam sem mim para protegê-los? Passei os 2 dias seguintes em um estado de ansiedade constante. De dia, ia à escola e ao trabalho como sempre, tentando não demonstrar nada diferente. À noite, olhava para Eunice dormindo na cama ao lado da minha e sentia o coração apertado. Ela tinha apenas 14 anos e Arnaldo, 12. Josué, com 16, já mostrava sinais de querer sair de casa também. Na quinta-feira à noite, tomei minha decisão. Sentei ao lado de Josué no quintal, enquanto ele consertava uma rede de pesca velha. Vou embora no sábado, sussurrei, certificando-me de que ninguém mais poderia ouvir. Consegui um jeito de sair de Parintins com uma enfermeira que está de passagem. Josué parou o que estava fazendo e me olhou com olhos arregalados. Você vai fugir? Mas para onde? Primeiro para Manaus, depois... Não sei ainda, mas não posso ficar aqui, Josué. Você sabe o que acontece nesta casa. Você vê o que ele faz comigo. Meu irmão baixou os olhos. Ele sabia, sim. Talvez não soubesse tudo, mas o suficiente para entender. Tinha escutado os gritos, visto os hematomas, percebido meus sumiços repentinos, seguidos de dias de cama, sangrando e chorando. Leve-me junto, pediu ele, a voz trêmula. Também quero sair daqui. Aquilo partiu meu coração. Não posso, meu irmão. Mal tenho como me sustentar, quanto mais a nós dois. Além disso, se fugirmos juntos, ele vai atrás de nós com toda a força. Mas eu prometo que, assim que me estabelecer em algum lugar, venho buscar você. E depois, Eunice e Arnaldo também. Josué ficou em silêncio por um longo tempo, as mãos ocupadas novamente com a rede, mas os olhos perdidos em pensamentos. Você precisa mesmo ir, disse ele finalmente. Antes que ele te mate de vez. Ou pior, abracei meu irmão com força, sentindo suas lágrimas molharem meu ombro. Era a primeira vez que o via chorar desde que era criança. Vou te ajudar, sussurrou ele. Vou distrair o pai no sábado de manhã. Ele costuma acordar cedo, mas vou fazer barulho à noite, dizer que tem gente rondando o quintal. Ele vai ficar acordado e de manhã estará dormindo pesado. Na sexta-feira,
fiz meus preparativos finais. Coloquei minha certidão de nascimento e os poucos documentos que tinha em uma bolsa pequena, junto com 2 mudas de roupa, o dinheiro que havia guardado e uma foto dos meus irmãos. Não levaria mais nada de Parintins. Queria deixar para trás tudo o que pudesse me lembrar daquele lugar. À noite, dei um abraço demorado em Eunice e Arnaldo, sabendo que poderia ser o último por muito tempo. Não lhes contei que estava de partida. Eram jovens demais para guardar esse segredo, e temia que algo escapasse. Ao deitar, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, escutando os sons da casa, o ranger da madeira, o coachar dos sapos no quintal, gravando na memória aqueles últimos momentos. De madrugada, como combinado, Josué fez um barulho no quintal, gritando que tinha visto alguém. Meu pai levantou correndo, pegou uma espingarda velha que guardava e ficou de vigia por horas. Quando finalmente voltou para a cama, já passava das 3 da manhã. Às 4h30, levantei sem fazer ruído. Josué já estava de pé, esperando na porta da frente. Abracei-o uma última vez. Vou voltar por vocês, prometi. Não importa quanto tempo demore. Vai com Deus, mana, ele respondeu, a voz embargada. E não olha para trás. O caminho até o porto nunca me pareceu tão longo. Cada sombra parecia ser meu pai. Cada ruído parecia ser alguém me seguindo. Mas finalmente cheguei, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir no peito. Dona Conceição já estava lá, junto com mais 3 pessoas que reconheci como parte da equipe médica. Ela sorriu ao me ver, sem surpresa, como se já soubesse que eu viria. Pronta? Perguntou simplesmente. Assenti, sem confiança na minha voz. O barco, uma embarcação de médio porte, pintada de branco com uma cruz vermelha na lateral, já estava sendo carregado com caixas de medicamentos e equipamentos. Você vai trabalhar para ganhar sua passagem, explicou Dona Conceição enquanto subíamos a bordo. Vai ajudar a organizar os remédios, preparar as fichas dos pacientes, manter tudo limpo. Não é um trabalho difícil, mas exige responsabilidade. Farei o que for preciso, respondi, aliviada por ter algo concreto em que focar. Quando o barco começou a se afastar do porto, fiquei na popa, observando Parintins diminuir na distância. A casa azul de madeira, a igreja, a escola, os lugares que tinham sido o cenário do meu sofrimento por 18 anos, tudo ficando para trás, engolido pela névoa da manhã que subia do rio Amazonas. Não chorei. Não senti tristeza nem nostalgia. Apenas um imenso alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo, sentindo o ar úmido do rio encher meus pulmões, trazendo a promessa de uma vida diferente. A viagem até Itacoatiara durou 2 dias. No barco, além de Dona Conceição, havia o Dr. Evaristo, um médico idoso e calado. Teresa, uma técnica de enfermagem de Manaus, e Sebastião, um rapaz que pilotava o barco e ajudava a carregar os equipamentos. Todos me trataram com gentileza, sem fazer muitas perguntas sobre meu passado, como se entendessem que havia coisas das quais eu não queria falar. Em Itacoatiara, trabalhamos por 1 semana no posto de saúde local. Eu ajudava a organizar as filas, preencher formulários, separar medicamentos. Era um trabalho simples, mas me dava propósito e, pela primeira vez na vida, uma sensação de utilidade genuína. À noite, dormíamos em pequenos quartos nos fundos do posto, mulheres de um lado, homens de outro. Foi nesse período que Dona Conceição começou a me ensinar os rudimentos da enfermagem. Não de forma oficial, eu não tinha estudo para isso, mas pequenas coisas práticas, como fazer um curativo, como aplicar uma injeção, como reconhecer sintomas básicos de doenças comuns na região. Você tem mãos boas para isso, ela disse certa vez, observando como eu enfaixava o braço de uma criança. Firmes, mas gentis. É um dom natural. Suas palavras me tocaram profundamente. Era a primeira vez que alguém reconhecia algo de bom em mim. Uma habilidade, uma qualidade. Não era a preguiçosa, a problemática ou a difícil. Era alguém com um dom, com potencial. De Itacoatiara, seguimos para Manacapuru, depois para outros povoados menores ao longo do rio. Em cada lugar, eu aprendia mais sobre cuidar das pessoas, sobre medicamentos, sobre doenças e tratamentos.
Não era um conhecimento formal, de livros, mas prático, nascido da necessidade e da experiência direta. 2 meses depois de minha fuga de Parintins, chegamos finalmente a Manaus. A cidade grande, que antes tinha sido cenário dos meus piores pesadelos, agora representava possibilidades. Dona Conceição me levou para ficar na casa dela, uma construção simples, mas aconchegante em um bairro de trabalhadores na zona leste da cidade. Você pode ficar aqui até se estabelecer, disse ela. Tenho um quarto vago desde que minha filha se casou. Fiquei com Dona Conceição por quase 1 ano. Durante esse tempo, consegui um emprego como auxiliar em uma pequena clínica, usando o que tinha aprendido durante as viagens. O salário era pequeno, mas suficiente para começar a juntar dinheiro novamente. Mandava notícias para Josué através de conhecidos que viajavam para Parintins, sempre com cuidado para que meu pai não descobrisse meu paradeiro. Foi através dessas mensagens que soube que a situação em casa tinha piorado. Meu pai, furioso com minha fuga, tinha se tornado ainda mais violento. Josué, agora com 17 anos, enfrentava o peso da sua ira. Eunice e Arnaldo sofriam menos, mas viviam em constante tensão. Minha mãe, como sempre, mantinha-se submissa, incapaz de proteger os filhos. Essas notícias me enchiam de culpa e preocupação. Tinha escapado, mas às custas do sofrimento dos meus irmãos. A promessa de voltar para buscá-los pesava em meu coração a cada dia. Em 1971, quase 1 ano após minha fuga, soube que Josué também tinha partido de Parintins. Não para Manaus, mas para Belém, onde um tio distante da parte da nossa mãe vivia. Fiquei aliviada por ele, mas ainda mais preocupada com Eunice e Arnaldo, agora sozinhos com nossos pais. Foi nessa época que Dona Conceição me apresentou a um programa do governo que enviava profissionais de saúde para o sul do país, onde faltava mão de obra. Não era para enfermeiras formadas, mas para auxiliares com experiência prática como eu. Seria uma oportunidade de recomeçar em um lugar totalmente novo, disse ela. Longe das lembranças, longe do medo de ser encontrada. A ideia me atraiu imediatamente. Manaus, apesar de grande, ainda estava perto demais de Parintins. Ainda me pegava olhando por cima do ombro nas ruas, temendo ver meu pai. Ainda acordava sobressaltada com pesadelos em que ele me encontrava e me arrastava de volta. Para onde eu iria? Perguntei. Rio Grande do Sul, respondeu Dona Conceição. Uma cidade chamada Santa Cruz do Sul. É bem diferente do que você conhece. Clima frio, pessoas de origem alemã, outra cultura, mas talvez seja exatamente disso que você precisa. Um lugar onde ninguém conhece sua história, onde pode ser quem quiser. Em outubro de 1971, com 19 anos, embarquei em um avião pela primeira vez na vida, com destino a Porto Alegre. De lá, seguiria de ônibus para Santa Cruz do Sul. Dona Conceição me acompanhou até o aeroporto, me deu um abraço apertado e um pequeno embrulho. Só abra quando estiver no ar, disse ela, com um sorriso gentil. Dentro do avião, nervosa com o zunido dos motores e a sensação estranha de deixar o chão, abri o pacote. Era um broche de enfermagem prateado com um pequeno bilhete. Para lembrar que mãos que curam também podem ser curadas. Com carinho, Conceição. Chorei silenciosamente durante quase todo o voo, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se algo dentro de mim, congelado por tanto tempo, finalmente começasse a derreter. A bondade de Dona Conceição, a possibilidade de uma vida nova, a esperança, tênue, mas real, de que um dia poderia me reunir com meus irmãos em um lugar seguro. Tudo isso abria em meu peito uma pequena fresta de luz no que antes era apenas escuridão. Quando o avião pousou em Porto Alegre, senti que estava não apenas em outra região do país, mas em outro mundo. O ar frio de outubro no sul me fez tremer dentro do casaco fino que Dona Conceição tinha me dado. As pessoas falavam diferente, se vestiam diferente, até andavam de um jeito diferente do que eu estava acostumada no norte. Peguei o ônibus para Santa Cruz do Sul com uma mistura de medo e expectativa. Não sabia o que me esperava lá, mas sabia que, seja o que fosse, seria o começo de uma nova fase da minha vida. Uma vida que, pela primeira vez, seria minha para construir.
Cheguei em Santa Cruz do Sul numa tarde de outubro de 1971. Era um dia nublado e frio, tão diferente do calor úmido de Parintins que parecia que eu tinha desembarcado em outro planeta. A cidade, com suas construções de influência alemã, ruas organizadas e pessoas de pele clara e cabelos loiros, era um contraste completo com tudo o que eu conhecia. Fui recebida por Dona Gertrudes Müller, uma senhora de origem alemã que coordenava o pequeno posto de saúde onde eu trabalharia. Alta, robusta, de cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, ela tinha um jeito direto de falar que inicialmente me assustou. "Você é do norte, não é? Vai precisar de roupas mais quentes", foi a primeira coisa que ela me disse, olhando para meu casaco fino. "E vai ter que se acostumar com o nosso jeito. Aqui a gente trabalha duro e não perde tempo com conversa fiada." Nos primeiros dias, fiquei hospedada na casa da própria Dona Gertrudes, um sobrado antigo de 2 andares com um jardim impecavelmente cuidado. O quarto que me deu era pequeno, mas confortável, com uma janela que dava para um pé de bergamota carregado de frutas. O trabalho no posto de saúde começou imediatamente. Era bem diferente do que eu fazia com Dona Conceição nas comunidades ribeirinhas. Aqui havia mais organização, mais recursos, mas também mais regras e formalidades. Minha função era auxiliar nos curativos, organizar fichas, preparar os pacientes para consultas e, ocasionalmente, ajudar em procedimentos simples. A adaptação foi difícil no começo. O sotaque das pessoas, a comida diferente, o clima frio, tudo me fazia sentir como uma estranha. Nos primeiros meses, chorava sozinha à noite, sentindo saudades dos meus irmãos, preocupada com o que estaria acontecendo com eles. Mandava cartas para Josué através do endereço em Belém que ele tinha me enviado, mas as respostas demoravam meses para chegar. Em uma dessas cartas, soube que Eunice tinha fugido de casa também, indo para Manaus, onde estava sendo acolhida temporariamente por Dona Conceição. Isso me trouxe um enorme alívio. Minha irmã, agora com 15 anos, estava a salvo. Apenas Arnaldo, com 13, permanecia em Parintins com nossos pais. Apesar das dificuldades iniciais, algo em mim estava começando a curar. Estar longe de Parintins, longe do meu pai, em um lugar onde ninguém conhecia meu passado, era como finalmente poder respirar depois de anos sufocando. As pessoas em Santa Cruz do Sul me conheciam apenas como a moça do norte, a auxiliar de enfermagem nova. Ninguém sabia dos horrores que eu tinha vivido, e isso me dava a chance de ser outra pessoa, de recomeçar. Dona Gertrudes, apesar do jeito rígido, revelou-se uma boa mentora. Percebia minha dedicação ao trabalho e, aos poucos, começou a me ensinar mais sobre enfermagem e cuidados com os pacientes. "Você tem dom para isso", ela me dizia, ecoando as palavras de Dona Conceição. "Tem paciência e cuidado. Os pacientes gostam de você." Depois de 6 meses morando com Dona Gertrudes, consegui alugar um pequeno quarto nos fundos da casa de uma família local, os Schmidt. Era um espaço modesto, apenas uma cama, um armário e uma mesinha. Mas era meu, o primeiro lugar que podia chamar verdadeiramente de meu em toda a vida. A família Schmidt era composta por Otto, um marceneiro viúvo de meia-idade, e seus 2 filhos adolescentes, Klaus e Hilda. Eles me tratavam com respeito e me incluíam nas refeições de domingo, quando Otto preparava o tradicional churrasco gaúcho. Foi com eles que aprendi um pouco do dialeto alemão falado na região e comecei a me sentir parte da comunidade. Foi também através dos Schmidt que conheci o artesanato local. Hilda, a filha de Otto, participava de um grupo de mulheres que se reunia semanalmente para fazer trabalhos manuais, tricô, crochê, bordado, tapeçaria. Um dia, ela me convidou para acompanhá-la. "Você fica muito sozinha no seu quarto", disse Hilda. "Vem com a gente, vai te fazer bem." Relutante no início, acabei aceitando. O grupo se reunia na casa de Dona Ingrid, uma senhora idosa que tinha sido professora e agora dedicava seu tempo a ensinar técnicas de artesanato. Havia cerca de 10 mulheres, de idades variadas, todas descendentes de alemães. "Nunca fiz isso antes", confessei,
olhando para as agulhas de tricô que Hilda tinha me emprestado. Todas começamos do zero um dia, respondeu Dona Ingrid com um sorriso gentil. Vou te mostrar os pontos básicos. Para minha surpresa, adorei o tricô desde a primeira tentativa. Havia algo quase meditativo no movimento repetitivo das agulhas, no crescimento gradual do tecido entre minhas mãos. Era como se cada ponto ajudasse a organizar meus pensamentos, a acalmar as memórias dolorosas que ainda me assombravam. Logo passei a frequentar o grupo regularmente. Aprendi não apenas o tricô, mas também crochê, bordado e, eventualmente, técnicas de tecelagem em pequenos teares. As mulheres do grupo, inicialmente distantes com a forasteira do norte, aos poucos foram se abrindo comigo, compartilhando histórias, receitas, conselhos. Em 1973, depois de quase 2 anos em Santa Cruz do Sul, recebi uma carta que mudaria novamente o rumo da minha vida. Era de Josué, dizendo que tinha conseguido um emprego estável em uma fábrica em Belém e estava planejando buscar Arnaldo em Parintins. Nosso pai está doente, escrevia ele. Problemas no fígado, por causa da bebida. Não deve durar muito. Quando ele se for, vou buscar Arnaldo. E se você puder, gostaria de enviar ele para ficar com você. Belém não é lugar para um menino da idade dele. A notícia sobre meu pai me causou sentimentos conflitantes. Não havia perdão em meu coração pelo que ele tinha feito, mas também não desejava sofrimento a ninguém. Quanto a Arnaldo vir morar comigo, a ideia me encheu de alegria e apreensão. Queria muito rever meu irmão caçula, cuidar dele, dar-lhe a chance de uma vida melhor. Mas meu pequeno quarto nos fundos da casa dos Schmidt mal cabia a mim mesma, quanto mais a um adolescente em crescimento. Decidi conversar com Otto Schmidt sobre minha situação. Para minha surpresa, ele ofereceu uma solução que não tinha considerado. Tenho uma pequena casa no terreno ao lado que era da minha sogra, disse ele. Está vazia desde que ela faleceu ano passado. Precisaria de alguns reparos, mas você poderia alugá-la por um valor bem acessível. Teria espaço para você e seu irmão. A casa que Otto mencionou era de fato pequena. Apenas 2 quartos, uma sala-cozinha conjugada e um banheiro. Mas para mim, parecia um palácio. Nos meses seguintes, trabalhei horas extras no posto de saúde para juntar dinheiro para o aluguel e para os preparativos da chegada de Arnaldo. Otto e Klaus ajudaram com os reparos necessários, consertando o telhado que tinha algumas goteiras e restaurando as janelas de madeira. Hilda e as mulheres do grupo de artesanato contribuíram com cortinas novas, toalhas de mesa, pequenos detalhes que transformaram a casa vazia em um lar. Em julho de 1973, recebi um telegrama de Josué. Pai faleceu. Estou com Arnaldo. Chegaremos em 2 semanas. A notícia da morte do meu pai trouxe um estranho vazio. Não havia tristeza, nem alegria, apenas a sensação de que um capítulo muito doloroso da minha vida finalmente se encerrava. Minha mãe, segundo Josué informou depois, permaneceria em Parintins, onde tinha familiares. Quando finalmente vi Arnaldo descendo do ônibus na rodoviária de Santa Cruz do Sul, mal pude acreditar no quanto ele tinha crescido. Não era mais o menino pequeno das minhas lembranças, mas um adolescente de 15 anos, alto e magro, com o mesmo olhar triste que eu costumava ver no espelho. Mana! Ele gritou ao me ver, correndo para me abraçar. Nos abraçamos longamente, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Josué ficou apenas 1 semana conosco antes de voltar para Belém, onde tinha seu trabalho e estava construindo sua própria vida. Prometeu visitar sempre que pudesse e manter contato regular por cartas. A adaptação de Arnaldo à vida no Sul não foi fácil. O clima, a comida, o sotaque das pessoas, tudo era estranho para ele. Além disso, carregava marcas emocionais dos anos vividos com nosso pai após minha partida. Era quieto, assustava-se com movimentos bruscos, tinha pesadelos frequentes. Ele batia em você também? Perguntei certa noite, quando o encontrei chorando na cozinha depois de um pesadelo. Arnaldo assentiu, sem me olhar nos olhos. Depois que você e Josué foram embora, ficou pior. Muito pior. Matriculei Arnaldo na escola local e consegui um trabalho para ele nas tardes, como ajudante na marcenaria de Otto Schmidt. O trabalho com a madeira pareceu acalmá-lo,
dando-lhe um propósito e uma forma de canalizar suas emoções. Nos anos seguintes, construímos lentamente uma nova vida em Santa Cruz do Sul. Arnaldo se formou no ensino médio e depois seguiu o caminho da marcenaria, tornando-se aprendiz formal de Otto. Eu continuei no posto de saúde, mas dedicava cada vez mais tempo ao artesanato, que tinha se tornado não apenas um hobby, mas uma forma de terapia. Em 1976, aos 24 anos, conheci Ernesto Hoffmann, um jovem agricultor de uma propriedade nos arredores da cidade. Ele vinha regularmente ao posto de saúde por causa de uma lesão crônica no joelho, resultado de um acidente na colheita. Era um homem calmo, de poucas palavras, mas gestos gentis. Depois de algumas consultas, ele me convidou para tomar um café na Praça Central. Recusei inicialmente. A ideia de me envolver com um homem ainda me causava pavor, considerando tudo o que tinha vivido. Mas Ernesto não desistiu, continuando a me tratar com respeito e paciência. "Não precisa ter medo de mim", ele disse certa vez, percebendo meu desconforto quando tentou segurar minha mão. "Podemos ir no seu ritmo, sem pressa." Aos poucos, com muita cautela, permiti que Ernesto se aproximasse. Ele foi o primeiro homem em quem confiei depois de tudo o que passei. Nosso relacionamento avançou lentamente. Meses de conversas, passeios sempre em lugares públicos, pequenos gestos de carinho que foram gradualmente quebrando as barreiras que eu tinha erguido ao redor do meu coração. Ernesto sabia que havia sombras no meu passado, embora eu nunca tenha contado os detalhes completos do que vivia em Parintins. Ele respeitava meus silêncios, meus momentos de recuo, meus ocasionais ataques de pânico quando algo, um cheiro, um som, uma palavra, trazia flashbacks indesejados. Em 1978, após 2 anos de namoro, nos casamos em uma cerimônia simples na pequena igreja luterana da cidade. Arnaldo, agora com 20 anos e trabalhando como marceneiro oficial, foi meu padrinho. Josué veio de Belém para a cerimônia, trazendo sua esposa e seu filho pequeno. Eunice, que tinha se estabelecido em Fortaleza e trabalhava como secretária em uma escola, também compareceu. Foi a primeira vez em quase 10 anos que nós 4 irmãos estávamos juntos novamente. Sentados à mesa da recepção do casamento, compartilhamos histórias, lágrimas e, finalmente, alguns sorrisos genuínos. Tínhamos sobrevivido. Cada um à sua maneira, com suas cicatrizes, mas tínhamos sobrevivido. Ernesto e eu fomos morar em sua pequena propriedade rural, a cerca de 10 quilômetros do centro de Santa Cruz do Sul. Era uma casa simples, mas confortável, cercada por plantações de fumo e uma pequena horta. Lá, finalmente, comecei a sentir uma paz que nunca tinha conhecido antes. Deixei o trabalho no posto de saúde e passei a me dedicar integralmente ao artesanato. Com o apoio de Ernesto, montei um pequeno ateliê no quarto extra da casa, onde produzia peças de tricô, crochê e tapeçaria que vendia na feira da cidade aos sábados. O médico que me atendeu quando tive uma forte gripe em 1979 confirmou o que eu já suspeitava desde os abortos forçados na adolescência. Meu útero estava irreversivelmente danificado e eu nunca poderia ter filhos biológicos. A notícia, embora esperada, ainda doeu profundamente. Ernesto, ao meu lado na consulta, apertou minha mão e disse simplesmente: "Ainda temos muito amor para dar." Em 1980, adotamos Mateus, um bebê de 3 meses que tinha sido abandonado na porta do hospital local. O processo de adoção foi facilitado pelas conexões que eu ainda mantinha no posto de saúde e pelo bom nome que Ernesto tinha na comunidade. 2 anos depois, adotamos também Clara, uma menina de 2 anos cujos pais haviam falecido em um acidente. Criar Mateus e Clara me trouxe uma alegria que nunca imaginei possível. Ver seus rostinhos pela manhã, ouvir suas risadas, cuidar de suas necessidades e medos, ensinar-lhes as primeiras palavras e passos, tudo isso foi curando, dia após dia, as feridas profundas que eu carregava. Não foi um processo fácil ou linear. Havia dias ruins, quando as lembranças voltavam com força total, quando o pânico me paralisava, quando a depressão, uma companheira de longa data, cobria tudo com seu manto cinzento. Mas nesses dias, tinha Ernesto, as crianças, meu artesanato,
o apoio de amigos como Hilda e Otto Schmidt. Aos poucos, ano após ano, fui me reconstruindo. Não como a pessoa que eu teria sido sem os traumas. Essa pessoa estava perdida para sempre. Mas como alguém novo, forjada tanto pela dor quanto pela superação. Alguém que tinha cicatrizes, sim, mas também força, resiliência e, finalmente, alguma medida de paz. Hoje, aos 73 anos, vivo uma vida que jamais imaginei ser possível nos meus tempos mais sombrios em Parintins. Ainda moro na mesma propriedade rural, nos arredores de Santa Cruz do Sul, embora a casa tenha passado por reformas e ampliações ao longo dos anos. O pequeno ateliê que Ernesto construiu para mim se transformou em um espaço maior, luminoso, com grandes janelas que dão para o pomar de bergamotas que plantamos juntos. Ernesto, meu companheiro de vida por mais de 4 décadas, partiu há 3 anos, vítima de um câncer no pulmão. Foi uma perda que me abalou profundamente, mas diferente das perdas da minha juventude, esta veio cercada de amor, de cuidado, de mãos amigas para me amparar. Nossos filhos, Mateus e Clara, revezaram-se para ficar comigo nos meses mais difíceis após sua partida. Mateus, agora com 45 anos, seguiu os passos do pai na agricultura, mas com uma abordagem mais moderna. Formou-se em agronomia e hoje administra não apenas nossa propriedade, mas também presta consultoria para outros produtores rurais da região. Casou-se com Luísa, uma professora da escola local, e me deu 2 netos maravilhosos, Pedro, de 15 anos, e Júlia, de 12. Clara, com 43 anos, tornou-se enfermeira, talvez influenciada pelas histórias que contei sobre meu tempo no posto de saúde e sobre Dona Conceição. Trabalha no hospital regional e tem um jeito especial com os pacientes, principalmente os idosos. Ela se divorciou há alguns anos, mas mantém uma relação amigável com o ex-marido por causa dos filhos gêmeos, Rafael e Renata, de 10 anos, que passam quase todos os fins de semana comigo. Meus irmãos seguiram seus próprios caminhos. Josué construiu uma vida sólida em Belém, onde se tornou supervisor na mesma fábrica onde começou como operário. Tem 3 filhos e 5 netos, e nos falamos por telefone quase todas as semanas. Eunice se estabeleceu em Fortaleza, onde trabalhou como secretária até se aposentar. Nunca se casou, mas adotou sozinha uma menina, minha sobrinha Cecília, que hoje é advogada. Arnaldo permaneceu em Santa Cruz do Sul. Tornou-se um marceneiro renomado na região, especializado em móveis artesanais. Mora a apenas 20 minutos daqui, o que nos permite encontros frequentes. Minha mãe faleceu em 1985 em Parintins, sem que eu a tenha revisto. A relação com ela sempre foi complicada. Parte de mim entendia seu medo e impotência diante do meu pai, outra parte nunca conseguiu perdoar sua omissão. Mandei dinheiro para o funeral e uma coroa de flores, mas não consegui ir ao enterro. A ideia de voltar àquela cidade ainda me causava pânico. O artesanato, que começou como uma forma de terapia, tornou-se minha principal ocupação e fonte de alegria. Com o tempo, desenvolvi um estilo próprio, misturando técnicas tradicionais alemãs, aprendidas com as senhoras de Santa Cruz do Sul, com motivos e cores do norte do Brasil, que trazia das minhas memórias de infância. Essa fusão em comum chamou a atenção nas feiras locais, e logo comecei a receber encomendas de lojas de artesanato de cidades maiores como Porto Alegre e Florianópolis. Na década de 1990, quando Mateus e Clara já eram adolescentes, participei de uma feira de artesanato estadual em Porto Alegre, onde meu trabalho foi notado por uma jornalista de uma revista de decoração. A reportagem que ela fez sobre minhas peças, destacando a mistura única de culturas norte e sul, abriu portas que eu jamais imaginara. Começaram a surgir convites para expor em galerias, para dar workshops, para participar de livros sobre artesanato brasileiro. Nunca aceitei os convites que exigiam viagens longas ou estadias em grandes cidades. O conforto do meu lar e a proximidade da minha família sempre foram prioridades. Mas abri meu ateliê para quem quisesse aprender, principalmente jovens mulheres da região que, como eu no passado, buscavam uma forma de expressão e às vezes de cura através do trabalho manual. Foi uma dessas jovens, Marina, que me convenceu a criar um perfil nas redes sociais há cerca de 2 anos.
No começo, achei a ideia absurda. O que uma senhora de mais de 70 anos teria para compartilhar na internet? Mas Marina insistiu, dizendo que minha história e meu trabalho poderiam inspirar pessoas de todas as idades. As pessoas precisam saber que é possível reconstruir a vida depois de traumas, ela disse. E você, Dona Zulmira, é a prova viva disso. Relutante, permiti que ela criasse os perfis e me ensinasse o básico para gerenciá-los. Para minha surpresa, as postagens sobre meu artesanato e pequenos trechos da minha história de vida começaram a atrair seguidores. Nada extraordinário em termos de números, mas o suficiente para me sentir conectada com pessoas que nunca imaginei conhecer. Foi através dessas redes que minha sobrinha neta, Tainá, filha de Cecília, entrou em contato comigo no ano passado. Estudante de jornalismo, ela estava fazendo um projeto sobre histórias de mulheres que superaram adversidades. Quando visitou Santa Cruz do Sul para me conhecer pessoalmente, surgiu a ideia de gravar vídeos mais longos, contando minha trajetória de vida. Confesso que no início fiquei apreensiva. Havia partes da minha história que nunca tinha compartilhado completamente, nem mesmo com meus filhos. As violências que sofri, os abortos forçados, os detalhes mais sombrios dos anos em Parintins. Tudo isso permanecia enterrado em um canto da minha mente que eu raramente visitava. Mas Tainá, com sua sensibilidade e respeito, me convenceu de que compartilhar poderia ajudar outras mulheres que passam por situações semelhantes. Sua história não é só sua, vovó Zulmira, ela disse. É a história de tantas mulheres que sofrem em silêncio, que acham que não há saída. E assim, começamos este projeto de vídeos que vocês estão assistindo agora. Cada gravação é um mergulho no passado, às vezes doloroso, às vezes libertador. Há dias em que, depois que Tainá vai embora com seu equipamento, passo horas no meu ateliê, tricotando em silêncio, processando as memórias que foram trazidas à tona. Minha rotina hoje é tranquila, como convém a uma senhora da minha idade. Acordo cedo, por volta das 6 da manhã, hábito que mantenho desde os tempos de Parintins. Tomo meu chimarrão na varanda, observando o nascer do sol sobre as plantações. Depois, dependendo do dia, dedico algumas horas ao artesanato no meu ateliê ou recebo alunos para aulas. Às quartas-feiras, vou à feira da cidade vender minhas peças, mais pelo prazer de conversar com as pessoas do que pela necessidade financeira. Ernesto deixou-nos bem estruturados, e a administração eficiente de Mateus garante que não falte nada. Aos domingos, a casa se enche com a presença dos filhos, netos, de Arnaldo e sua família, e ocasionalmente de amigos de longa data como Hilda Schmidt, que continua sendo minha amiga mais próxima. As cicatrizes do passado nunca desapareceram completamente. Ainda tenho pesadelos ocasionais, ainda me sobressalto com barulhos repentinos, ainda evito certos assuntos e situações que podem servir como gatilhos. Não posso dizer que superei tudo. Acho que algumas feridas são profundas demais para curar completamente, mas aprendi a viver com elas, a não deixá-las definir quem sou ou limitar minha capacidade de sentir alegria. Quando olho para trás, para a menina aterrorizada que fui em Parintins, para a jovem desesperada que fugiu em um barco, para a mulher traumatizada que lentamente reconstruiu sua vida em Santa Cruz do Sul, sinto uma mistura de compaixão e admiração. Não foi fácil o caminho até aqui. Houve momentos em que quase desisti, em que a dor parecia grande demais para suportar. Mas de alguma forma, um passo de cada vez, continuei caminhando. E talvez seja esse o maior aprendizado que posso compartilhar com vocês. A vida pode nos quebrar de maneiras que parecem irreparáveis, mas enquanto respiramos, existe a possibilidade de cura. Pode não ser uma cura completa, pode não nos devolver exatamente o que perdemos, mas nos permite continuar, encontrar novos propósitos, construir novos laços, descobrir beleza, mesmo depois do horror. Minhas mãos, que conheceram tanta dor, hoje criam beleza, em cada ponto de tricô, em cada nó de macramê, em cada peça que tece não apenas fios, mas também memórias, esperanças, sonhos. O artesanato me salvou de muitas maneiras. Me deu uma linguagem quando as palavras faltavam, me conectou com outras mulheres quando eu mais precisava de conexão,
me permitiu transformar sofrimento em algo belo e útil. Hoje, sentada nesta sala de estar em Santa Cruz do Sul, com minha sobrinha neta operando a câmera, rodeada por peças que criei ao longo dos anos, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado pessoas como Dona Conceição, Dona Gertrudes, a família Schmidt, meu querido Ernesto, anjos que apareceram nos momentos certos para me ajudar a seguir adiante. Gratidão pelos meus irmãos, que também sobreviveram e construíram suas vidas. Gratidão pelos meus filhos e netos, que me deram a família que pensei que nunca teria. A jornada não terminou, é claro. Enquanto houver vida, haverá desafios, haverá crescimento, haverá aprendizado. Aos 73 anos, ainda estou descobrindo novas técnicas de artesanato. Ainda estou aprendendo a navegar neste mundo digital tão diferente daquele em que cresci. Ainda estou encontrando formas de transformar minha história em algo que possa ajudar outros. E talvez, no final, seja isso que dá sentido a tudo o que vivemos. A capacidade de usar nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, para estender a mão a quem ainda está no meio da tempestade e dizer: eu sobrevivi. Você também pode. Se há algo que aprendi em meus 73 anos de vida, é que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, podem se tornar fontes de força e inspiração. Quando comecei a compartilhar minhas experiências, não imaginava o impacto que teriam. Recebo mensagens de mulheres de todas as idades dizendo que encontraram coragem para buscar ajuda, para sair de relacionamentos abusivos, para recomeçar depois de traumas semelhantes aos que vivi. Para você que está assistindo e talvez esteja passando por algo parecido, quero dizer com toda a certeza do meu coração: existe saída. Pode parecer impossível agora, quando as paredes do sofrimento estão fechadas ao seu redor. Mas acredite nesta velha que já viu de tudo. A vida pode mudar, e você tem mais força dentro de si do que imagina. O primeiro passo é o mais difícil: reconhecer que você não merece o abuso, que não é culpada pelo que está acontecendo. Por anos, acreditei que de alguma forma eu tinha provocado as violências que sofri, que se eu fosse melhor, mais obediente, mais inteligente, meu pai não teria feito o que fez. Essa é a mentira que os abusadores nos fazem acreditar para manter seu poder sobre nós. O segundo passo é buscar ajuda. Hoje existem recursos que eu nem sonhava ter acesso na minha juventude. A Delegacia da Mulher está presente em muitas cidades. O número 180 recebe denúncias de violência contra a mulher 24 horas por dia. Existem casas de abrigo, grupos de apoio, profissionais capacitados para oferecer suporte psicológico. Sei que pode ser assustador. Sei que muitas vezes parece que não há para onde ir, especialmente quando o abusador é alguém da família, alguém que deveria proteger. Eu entendo esse medo como poucas pessoas podem entender, mas também sei que ficar significa permitir que a violência continue, que se aprofunde, que talvez chegue a um ponto sem retorno. Se você é jovem e está sofrendo abusos, saiba que existem o Conselho Tutelar, a escola, profissionais de saúde que são obrigados por lei a reportar casos de violência contra crianças e adolescentes. Fale com um professor em quem confie, com a enfermeira do posto de saúde, com qualquer adulto que possa interceder por você. Se você é adulta e está em um relacionamento abusivo, lembre-se que você tem direitos, que existem leis como a Maria da Penha, que foram criadas justamente para proteger mulheres em situação de violência. Não tenha vergonha de buscar ajuda legal, de fazer um boletim de ocorrência, de solicitar medidas protetivas. E se você conhece alguém que está passando por isso, uma filha, uma irmã, uma amiga, uma vizinha, não feche os olhos como tantos fecharam para o que acontecia comigo. Uma palavra de apoio, um ombro amigo, uma orientação sobre onde buscar ajuda profissional podem literalmente salvar uma vida. Para aquelas que, como eu, já passaram pelo pior e estão no processo de reconstrução, quero dizer que a cura não é linear. Haverá dias bons e dias ruins. Haverá momentos em que as lembranças voltarão com força total, em que o medo e a dor parecerão tão frescos quanto no primeiro dia. Isso é normal, é parte do processo. A terapia me ajudou muito
embora eu só tenha tido acesso a ela já adulta, quando os traumas tinham criado raízes profundas. Se puder, busque ajuda profissional. Não tente carregar esse fardo sozinha. Existem psicólogos especializados em trauma, grupos de apoio onde você pode compartilhar sua história com outras sobreviventes, medicamentos que podem ajudar a controlar a ansiedade e a depressão quando necessário. Encontre algo que te dê propósito, que te conecte com a beleza que ainda existe no mundo. Para mim, foi o artesanato. Foi sentir os fios entre meus dedos, criar padrões e cores que me lembravam que ainda havia ordem e beleza possíveis, mesmo depois do caos. Para você, pode ser outra coisa. Arte, música, escrita, trabalho voluntário, jardinagem, qualquer atividade que faça seu coração se abrir um pouquinho, que te lembre que você é mais do que o que te aconteceu. E se, como eu, você descobrir que algumas feridas são permanentes, como minha infertilidade causada pelos abortos forçados, saiba que existem outros caminhos para construir uma família, para dar e receber amor. Meus filhos adotivos trouxeram uma alegria à minha vida que eu jamais imaginei possível. Eles não apagaram o que vivi, mas me deram um novo capítulo, um que eu mesma pude escrever, livre das sombras do passado. A verdade é que nunca seremos quem teríamos sido sem os traumas. Essa pessoa foi tirada de nós, mas podemos nos tornar alguém novo, alguém forte justamente por causa do que sobrevivemos, alguém capaz de estender a mão para outros que ainda estão na escuridão. Minha história não terminou naquela casa de madeira azul em Parintins, nem nas clínicas clandestinas de Manaus, onde tantas atrocidades aconteceram. Minha história continuou, se transformou, floresceu de maneiras que eu jamais poderia prever nos meus momentos mais sombrios. A sua também pode. Se você me permite, gostaria de terminar com uma mensagem especial para minhas companheiras de jornada, mulheres que, como eu, carregam cicatrizes visíveis e invisíveis. Somos mais fortes do que sabemos. Somos mais resilientes do que imaginamos. Nossas histórias importam. Nossas vidas importam. E enquanto continuarmos contando nossas verdades, mantendo acesa a luz que outros tentaram apagar, estaremos não apenas sobrevivendo, mas vencendo. Obrigada por me ouvirem, por me permitirem compartilhar minha jornada. Espero que em algum momento dessa longa conversa, algo do que falei tenha tocado seu coração, tenha acendido uma pequena luz de esperança ou compreensão. Meus queridos, se esta história tocou seu coração, por favor, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. Cada inscrição não é apenas um número para mim. É uma prova de que minha dor não foi em vão, de que compartilhar pode realmente fazer a diferença na vida de alguém. Se você conhece alguma mulher que vive sob o terror da violência doméstica, que tem medo de denunciar, que acha que não tem saída, compartilhe este vídeo com ela imediatamente. Pode ser a mão estendida que ela precisa neste exato momento para encontrar coragem. Deixe um comentário dizendo: "Eu acredito em recomeços", para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas nessa luta. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Sua ação pode salvar uma vida hoje mesmo. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que nas 5 vezes em que meu pai me forçou a abortar, uma delas era um bebê de 6 meses, já formado, que chorou nos meus braços antes de morrer. E isso é algo que vai me acompanhar até meu último suspiro.